Lucas 24:13 diz o seguinte: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios. São uns 12 quilômetros, tá? Cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: Aos que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele foi com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão o abençoou e partiu-lhe e lhe deu. Abriram-se-lhes os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um ao outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém. Eu começo com uma pergunta para vocês, já que é uma noite de instrução bíblica. Vamos pensar um pouquinho juntos. A teoria é diferente da experiência? O que você acha? Uma coisa teórica e experimentar essa teoria, tem diferença? Tem. Mas a experiência da experiência anula a teoria? A teoria continua lá, só que ela é uma teoria, até que você experimente. Então tem diferença? Tem. Mas uma, pastor, anula a outra? Não. Quando a gente lê a Bíblia, igreja, estamos lendo uma teoria poderosa se nós a praticarmos, poderosíssima se nós trouxermos para o campo da experiência. Mas enquanto você está só me ouvindo aqui, lendo a palavra e entendendo ela de maneira didática, isso é bom, isso é um começo, mas estamos falando ainda de uma teoria. É fato que durante a pregação algo espiritual acontece, durante o louvor coisas espirituais acontecem para aqueles que são espirituais, para aqueles que estão buscando. Mas quando a gente se depara diante de experiências, a gente presencia uma diferença. Na teoria você sabe, na experiência você vive. Saber é maravilhoso, viver é primordial. Existe uma larga diferença entre saber, que é importante, saber a teoria das coisas, como funcionam as coisas, como funciona o evangelho, como funciona a vida, mas experimentar é diferente. Quanto de nós já não nos sentamos com um idoso, com alguém mais velho, que tem muito o que compartilhar, e às vezes ele nem sabe falar muito bem, ele não tem nem o português dele não é muito correto, não é muito eloquente, mas a sabedoria que aquele homem despeja sobre nós, e a serenidade que ele despeja sobre nós, ou aquela mulher, você fala: meu Deus, o que fez esse homem ter tanta sabedoria? Experiências de vida, coisas que ele passou, nervosismos que ele fala. Poxa, você ouve muito pessoas mais velhas dizendo isso: eu não vou me estressar com isso aí não, isso aí eu não tenho mais idade para passar por isso, não é?
Eu não tenho mais idade para sofrer. Eu tenho 35 anos, eu já falo isso. Isso aqui eu não vou estressar mais não. 15 anos atrás, quando eu tinha 20, imagina uma pessoa mais velha. Por quê? A sabedoria desse idoso, ou dessa idosa, ou dessa pessoa mais velha, dessa meia-idade, veio com experiências. E o que estava acontecendo aqui agora? Nessa passagem de Emaús muito conhecida. Uma experiência ruim. Os discípulos estavam vivendo uma experiência muito ruim. Na cabeça deles, acabou tudo. Perceba que nós lemos aqui, tem um momento que Jesus fala no versículo 17. Por que vocês estão tristes? Então eles vinham caminhando, eu imagino, cabisbaixos. Não se sabe quem era o outro discípulo. Um dele é Cleopas. Em Lucas 10, eu não vou abrir por conta do tempo, Jesus não tinha apenas 12 discípulos, tinha mais de 70. Leia lá em Lucas 10 que você vai ver essa informação. Então, esses dois não eram os 12, 11 que o Judas já tinha se enforcado, não eram os 11, mas eram discípulos ali próximos de Jesus, da cúpula desses 70, com certeza. O outro que não se fala o nome, por curiosidade, alguns falam ser Simão, outros falam que é a esposa de Cleopas, e por isso eles não referiram o nome, porque tinha essa visão mais para o homem, mas não importa. O que importa era que eram discípulos próximos de Jesus. Se eles eram próximos de Jesus, eles ouviam Jesus. Se eles ouviam Jesus, eles estavam experimentando estar sem o mestre. E eles pegam e voltam de Jerusalém, provavelmente para a aldeia deles, que é Emaús. Essa aldeia tem 12 quilômetros, então é uma viagem a pé, sei lá, umas 3 horas andando. Pode ser, depende da cadência. Talvez se eles estavam tristes, umas 4 horas andando, pensando, tristes e abatidos. E eu me pergunto, a gente que já sabe toda a história, Jesus, igreja, já tinha falado para esses discípulos algumas vezes que isso aconteceria. Eu vou morrer, eu vou padecer, eu vou sofrer muito, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Jesus já tinha falado para eles. Então, na teoria, os discípulos já sabiam que isso ia acontecer. Mas quando chegou a experiência, eles ficaram perdidos. Por exemplo, abra lá em Mateus 16, naquela confissão de Pedro que é lindo, mas presta atenção. Em Mateus 16, parece que Jesus começa a revelar isso para eles. Mateus 16, a gente vai ler do 16 em diante, tá? Mas você pode ler muito mais, que é uma delícia essa passagem. Se você ver o versículo 15, Jesus está falando, quem vocês dizem que eu sou? Aí, Mateus 16. Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Olha o versículo 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Olha o 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém. Isso não aconteceu, gente? Os discípulos estavam voltando de Jerusalém. Padecer muito, eles não viram Jesus padecer? Dos anciãos, principais sacerdotes, igualzinho, escribas, ser morto, não aconteceu? E ressuscitar aonde? No terceiro dia. Então os discípulos já sabiam. Eu poderia ler, por exemplo, João 12, não vou abrir por conta do tempo, em que a Maria quebra um vaso de unguento, de perfume precioso, e o Judas Iscariotes fala, por que você não vendeu isso? Jesus fala, deixa ela está me embalsamando, vamos colocar assim, me colocando perfume para a minha sepultura. E tem várias outras passagens que Jesus fala, gente, eu vou morrer. Gente, eu vou padecer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Vai acontecer, isso é a teoria. Os discípulos ouviam, eles falavam, ok Jesus, ok. Eles ouviam, mas quando aconteceu a prática, aconteceram vários episódios, Emaús é um deles, vários na qual os discípulos não entendiam o que está acontecendo. Isso me leva a pensar, há um abismo enorme, igreja, entre a teoria e a experiência. Por exemplo, se eu falar para você que você tem que perdoar um irmão 70 vezes 7,
Isso a Bíblia diz várias passagens. Mateus 18, por exemplo. Coloca aí, Mateus 18... acho que é 22, essa eu acho que eu não anotei. Deixa eu colar aqui. 21, anotei. Mateus 18, 21. Teoria, certo? Palavra viva de Deus. Pedro, sempre o Pedro, né? Diz, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, eu lhe perdoarei? Até 7? Tipo assim, Jesus, só 7 vezes. Meu Deus, o mesmo irmão pecar contra mim 7 vezes já tá bom, né? O esquentado Pedro falou, 7 tá bom, na 8ª eu posso descer e o rei. O que Jesus responde? Vai, irmão. Desculpa, me perdoe. Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Não precisa fazer a conta. Jesus está dizendo assim, vai perdoando. Vai perdoando. Se você vê em outra passagem, dessa mesma passagem aí, eles falam, aí é muito difícil, aumenta a minha fé. Por quê? Na teoria você fala, ok, virar outra face, perdoar. Entre nós, é fácil perdoar na prática? Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Nem uma vez. Pedro ainda foi generoso na minha visão humana. 7, e Jesus falou, 70 vezes 7. Teoria versus prática. Então, igreja, na teoria, tudo é muito lindo. Esse culto, que você está bem aconchegado nessa poltrona, você pode tomar uma água, ir no banheiro, não vai ser perseguido, não vai entrar ninguém aqui nos impedindo de cultuar. Agora, na prática, quando você vive um revés, uma situação difícil, é nisso que eu queria trabalhar. Como tem sido difícil nós vivermos experiências com Deus. Como tem sido difícil nós vivermos a realidade da palavra de verdade em nós. Não apenas teorizar, ouvir uma boa palavra. Eu não quero te assustar, mas nós seremos cobrados. Não quero também de maneira nenhuma dizer que a Genuína é uma igreja melhor que a de ninguém, de nenhum jeito, somos humildes, simples, mas aqui vocês ouvem a palavra, só falta rasgar a tua cabeça e inserir dentro, não é? Claro como o sol, e se você não entender, você pode perguntar, eu respondo perguntas quase a semana inteira, e com muito prazer, o pastor muito mais, então, trabalha com isso. Então não tem como você dizer, eu não sabia, é tudo muito claro, mas da teoria até a prática tem um grande abismo, há um grande abismo. Tiago 1:22, o que diz Tiago 1:22? Se você é bom de Bíblia, abre aí. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Tudo que você ouvir aqui hoje, se for bíblico, pratique, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-nos a vós mesmos. Ouçam a palavra e pratique. Por quê? Quando a situação difícil chegar, e Jesus já falou que viria, a Bíblia diz que nós teríamos aflições, gente. João 16:33, eu acho. Pode ir colocando aí, eu estou recitando por causa do tempo. Jesus fala, no mundo vocês terão aflições. Nós vamos ter luta, a gente não quer sofrer, mas a gente vai ter luta. Nós vamos ter momentos difíceis, talvez você está passando agora. Quem está passando por um momento difícil agora? Eu tenho alguns. Jesus já falou que teria. É que quando a experiência vem, a gente esquece. Está certo, João 16:33? Deixa eu ver. Eu acho que é. A gente esquece de um detalhe, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Ele está dizendo, fique em paz, eu estou com você. É que quando vem a dor, parece que a gente fica cego. A gente não enxerga mais Jesus, que é o que aconteceu com os discípulos aqui em Emaús. Eles não enxergavam mais Jesus. Quando Jesus aparece na praia, que Pedro, Tiago e João estão lá pescando de novo, isso é João 21, eles não enxergam Jesus. Por várias passagens, eles não, a mulher, acho que Maria, no túmulo, não enxerga que é Jesus, ele fala com ela, aí ele precisa falar, Maria, aí ela enxerga, porque as lutas nos fazem cegar, a gente não enxerga Jesus, a gente não enxerga o que ele falou, a gente não enxerga quem ele é, a gente se perde no meio das tribulações, sabe por quê? Porque é uma experiência ruim, sabe por quê? Porque a gente tem que ser sincero, talvez espiritualmente, eu não sei se essa palavra é para todos, pode ser um alerta para alguns, pode ser uma palavra direcionada para outros. Às vezes espiritualmente, igreja, nós estamos vivendo muito de teoria, espiritualmente.
No mundo aí você pratica e pratica muito bem. Pagar conta, vender, comprar, correr, sonhar, chorar, negociar. Espiritualmente, talvez, por isso que Deus deu essa palavra, muitos estão vivendo teoricamente. Vai no culto, canta, louva, ouve uma palavra, legal, mais ou menos, médio, legal, interessante, mas volta para uma vida normal, sem espiritualidade, sem vivência espiritual, sem experiência, sem calor no coração, sem unção. É uma vida meramente filosófica. Parece que para alguns o culto é um encontro filosófico. Veja bem. Só não vou trazer um charuto porque eu sou crente, senão eu ficaria aqui, veja bem, me fale essas palavras, concatene bem aí, pastor, fale para mim aí palavras para você sair com devaneios e, meu Deus, que palavra legal, mas você não pôs em prática, e os discípulos estavam passando por isso, tanto que Jesus, lá na frente, quando ele está conversando com os discípulos, ele fala, no versículo 25 de Lucas 24, ó nécios, tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Desculpa o que eu vou dizer, irmão, mas sabe o que quer dizer essa palavra nécio? Quem sabe? Louco. Desculpa eu falar assim, ô seu retardado, não é Jesus, não ia falar desse jeito, mas ô seu abobadão. Desperta, rapaz. Desperta. Você está abobado, eu já não tinha dito isso aí. Sabe por quê? Porque há um grande abismo entre a experiência e a teoria. E o desafio da igreja plantada hoje é trazer os cristãos de hoje para experiências com Deus, experiências com Jesus, amém? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Quando Jesus está aqui em Emaús, ele oferece algumas coisas para esses discípulos nécios, abobados, tardios, lentos, porque estavam envolvidos muito com a teoria, viviam a prática, mas a prática era Jesus fazendo milagres, alguns deles também fizeram alguns milagres, mas muito mais Jesus, eram muito teóricos talvez, não entendendo o que estava acontecendo, e Jesus quando se encontra com esses discípulos, ele oferece algumas coisas. A primeira coisa que ele oferece, atenção. Eu acho lindo, Jesus oferece atenção. Igreja, você que me assiste, você que está aqui, se você tem a hombridade, sabe, a realidade de falar, olha, pastor, espiritualmente eu estou teórico, eu sou uma pessoa espiritualmente teórica, Jesus hoje te trouxe para dizer, eu te ofereço hoje então atenção, e é uma atenção, igreja, que eu gostaria de falar 30 minutos sobre a atenção de Jesus. Você já tentou desabafar com alguém e você estava com uma situação muito difícil e essa pessoa te ama, mas ela não te compreendeu como você gostaria? Alguém já passou por... Não te deu a atenção que você gostaria, estava doendo tanto, não estava? Estava tão difícil, não estava? E a pessoa te atendeu de maneira rápida, ou ela também contou dos problemas dela. Acontece muito isso comigo como pastor. Eu tento desabafar com alguém, quando vejo eu estou aconselhando. Inverte-se o tabuleiro. Pastor, sei o que você está passando, porque na minha casa, aí eu inverto o tabuleiro e falo, tá bom, irmão, vamos lá, me fale mais então. E isso eu não estou criticando, porque o ser humano é falho. Não quer dizer que ele não te ama, quer dizer que ele não alcançou o nível de atenção que você precisava, e Jesus tem esse nível de atenção. Ele pode te dar esse tempo, Ele pode te dar essa atenção. Ele te ama de um jeito inimaginável, e Ele quer te dar essa atenção. Por isso que Ele fala, eu fico imaginando, Ele é Deus, Ele é maravilhoso mesmo, porque Ele tem alguns afazeres de Jesus depois de ressurreto, tá? Muitos, ir para Galileia, conversar com os outros discípulos, mas Ele fala, não, eu vou oferecer aqui uma caminhada de 3 a 4 horas, 12 quilômetros, para esses dois aqui. Porque se fôssemos nós, com a cabeça que a gente tem, de fazer tudo rápido, junta todo mundo, eu sou Jesus, eu ressuscitei, eles não vão acreditar mesmo, junta todo mundo, e eu vou chegar e falar, eu sou eu, pronto, toca aqui e tal, beleza, tchau, fui, cumpri. Não, Jesus vai lá e dá atenção para Maria no túmulo. Maria, sou eu. Ela acha que é o jardineiro, ele fala, sou eu. Ele dá atenção para os discípulos em Emaús, 12 quilômetros andando com eles, voltando para um outro lado, andando lá com eles. Ele tem a paciência de falar as escrituras inteiras,
inteira, e ali apontando certinho. E os judeus não são igual a gente, viu? Não nós, vai. Você lê a Bíblia, você sabe tudo de cor da palavra. Os judeus manjam da palavra. Então, o que Jesus estava dizendo para eles sabiam. Mas sabiam da teoria. Na prática, enquanto Jesus escorria as escrituras, a Bíblia diz que o coração deles ia ardendo. Ardendo, a experiência estava acontecendo ali. Talvez você ouvindo a palavra, o seu coração se move, isso é Deus. Isso é uma experiência que você está vivendo. Glória a Deus. Alguns não estão com sono, com fome, com sede. Jesus te dá atenção, tempo de qualidade. Ele se importa de verdade. De verdade. Por isso que Ele tenta te trazer para a intimidade. Tranca a porta do seu quarto, fala comigo em secreto. Jesus Cristo, o autor da vida, o Todo-Poderoso, o Criador, Ele te dá atenção. Você está passando por experiências ruins, situações difíceis que Jesus já falou que você viveria, você sabe, mas pastor, eu sei, mas era teoria. Quando veio o problema, doeu tanto, porque é fácil ver o problema do vizinho. Quando bateu na minha porta, eu sei tudo o que a palavra diz, mas eu não consigo viver isso. Me parece que falta fé. Eu tô como aquele pai do filho lunático lá de Marcos, né? Vendo o filho se jogando na água, no fogo. Jesus vira para o pai e fala: você crê? Ele fala: me ajude na minha incredulidade. Tipo assim, ele olha o filho e ele fala: tá difícil, é meu filho. E às vezes a gente passa por situações assim. Então Jesus Cristo, em primeiro lugar, Ele te oferece atenção. Atenção. Mas a questão é, nós estamos desabafando, vou falar de uma maneira bem coloquial, traduzindo, orando, clamando, mas vamos falar bem, hoje é uma mensagem mais de aconchego. Nós estamos desabafando com o Mestre, falando para Ele de fato, como está a nossa vida, as experiências que nós temos vivido recentemente, como estão as coisas. Senhor, eu sei que o Senhor já disse que isso aconteceria, que o mundo ia ser difícil, caótico, que eu passaria por aflições, mas essa aflição que eu estou vivendo, essa dor específica dói demais, está muito difícil, fala comigo, porque Ele quer te oferecer atenção, mas nós queremos a atenção dEle, a gente quer as coisas muito rápido, a gente quer respostas muito rápidas. Eu trabalho com público, gente, eu trabalho com vendas. Esses dias uma pessoa contratou o nosso trabalho e falou: eu quero que você faça um vídeo para eu explicar um determinado conteúdo capilar, eu trabalho com isso, para os meus clientes. Eu falei: tá bom, esse tema que você quer, seriam uns 10 minutos o vídeo, tá bom? Não, cara, preciso de um vídeo de 2 minutos, 2, 3 minutos, as pessoas não assistem, e é verdade, não é? Pôs lá para assistir 10 minutos, fala: não vou assistir. Se for um podcast, você assiste. 50 horas, você fica lá, criou barba lá assistindo. Não sei que mistério é esse, mas vídeo de trabalho, ou talvez de evangelismo, não. Tem que reduzir, tem que cortar e dar a gente lá se mexer para fazer um vídeo de 2 minutos e meio, 3 estourando. E hoje ele me falou: ficou muito legal, parabéns e tal. Mas você acredita que tem pessoas que fizeram perguntas que estavam no vídeo? Ou seja, elas não assistiram, nem 3 minutos. Eu falei: seja bem-vindo ao mundo de hoje, meu querido. É assim, as pessoas não assistem, elas não leem, elas querem tudo rápido. Então, como é que elas vão querer a atenção de Jesus Cristo se elas não têm tempo para ouvi-lo? É um dilema isso. Como o Senhor vai falar para você se você não quer ouvir? Como Jesus vai te dar saída se você não tem tempo ou qualidade para ouvi-lo? Você está cansado demais, está trabalhando demais. A Bíblia diz que no sono o Senhor te sustenta, gente. Que tal inverter essa ordem e falar: meu Deus, eu entrego o meu cansaço a Ti, a minha vida a Ti, e eu quero a Tua atenção, eu quero o Teu cuidado. A sua vida vai ter até mais qualidade, porque esse cansaço seu aí, o sono não está resolvendo, porque tem coisas que são espirituais, igreja, não são teóricas. No seu caso, se a palavra é para você, Deus vai falar com você. No seu caso, não é uma boa noite de sono, não é um empréstimo no banco, não, é a atenção de Jesus, é estar com Ele no secreto. O seu caso é esse. O que eu faço, para onde eu vou? Para tudo e caminha no caminho de Emaús aí e fala: Jesus, anda do meu lado, deixa eu desabafar, deixa eu falar, deixa eu soltar o que eu estou sentindo.
Ofereça um tempo de qualidade para Jesus, porque Ele quer te oferecer em troca muita atenção, muita, que é o que Ele fez com esses discípulos. Outra coisa que Ele ofereceu para esses discípulos, não só atenção, porque só ficar ouvindo, isso é bom. Mas e agora? O que eu preciso? Orientação. Jesus oferece atenção para nós, e Jesus oferece também orientação para nós. Se você entrar nesse campo de busca, na qual você deixa o Senhor falar contigo, e dá esse tempo com qualidade para Ele te dar atenção devida, Ele vai te orientar, Ele vai te mostrar, que é o que Ele faz no caminho aqui de Emaús. Ele começa a citar toda a Escritura que fala sobre Cristo, que fala sobre Ele, que fala sobre a ressurreição. Enquanto Ele está falando, orientando, o coração deles vai ardendo. Eles ainda estão confusos, eles ainda não entendem, mas o coração vai ardendo, o coração vai ardendo, o coração vai ardendo. Por quê? Eles estão sendo orientados. Eu não sei se você já teve essa experiência. Talvez hoje a palavra não faça muito sentido para alguns, porque eu estou falando muito de experiência espiritual. Quem tem sabe do que eu estou dizendo. De você ouvir uma palavra talvez como essa, ou de você estar no seu quarto, ou sei lá, no banho, no carro, e o seu coração aquecer, e você chorar, e você receber uma direção de Deus. Eu só consigo chegar até aqui, eu não sei como te explicar, como é ouvir a voz de Deus, uma direção de Deus. Eu sei que você sente. Você sente um calor, você sente, seus olhos marejam, você sente que Ele está ali, você fala, Ele está aqui, Ele está me direcionando. Parece que você ouve uma voz, cada um tem uma experiência, mas você sente uma direção, uma orientação. Sabe como chegar nesse nível? Não é yoga, não é fazer meditação, não. É dedicar tempo de qualidade a Deus. Dedicar tempo de qualidade em buscá-lo. Sair da vida teórica da Bíblia. Sair dessa teoria que é linda, que é maravilhosa, mas sem prática. É um livro respeitado, maravilhoso, mas a palavra só é viva e eficaz, conforme Tiago, se nós colocarmos em prática. Amém, igreja? Deixe que o Senhor fale com você e te oriente. Ele orienta, Ele mostra, porque os discípulos aqui em Emaús poderiam dizer assim: rapaz, com todo respeito, a gente está aqui com a cabeça cheia. Isso somos nós hoje, tá? Cabeça cheia, trabalhando demais, cansado, acabei de ter uma perca. E eles eles são meio ríspidos com Jesus, não sei se vocês perceberam. Tem um momento aqui que Jesus é demais, ele tem um senso de humor sensacional, na minha opinião, tá? Jesus aproxima-se no 17. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? Olha a atenção de Jesus. Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: olha a aspereza, eu enxergo como aspereza. És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido esses dias? O senhor não sabe o que está acontecendo, de que mundo que você veio? Só se fala nisso, de um varão valoroso. Jesus foi crucificado, nossa esperança se foi, nós achávamos que Ele ia remir Israel. Eles estavam frustrados, a frustração cegou, eles não enxergavam nada. Jesus vai lá e dá atenção. Jesus vai lá e dá orientação e começa a mostrar para eles como eles devem agir, como eles devem fazer, porque a Bíblia diz que Ele vai recitando as Escrituras, e com certeza a Bíblia não fala, mas deveria haver um diálogo ali entre eles, e é o que o Senhor faz para nós, orientação de qualidade. Jesus orientou Nicodemos numa madrugada, lembra de Nicodemos em João 3? Ele dá atenção, ele dá tempo, numa madrugada, de muito trabalho que Jesus tinha feito, Ele para orientar um mestre da lei, que deveria saber das coisas, mas não sabia, estava desorientado. Jesus desvia o caminho dele em João capítulo 4, para conversar com uma mulher na beira de um poço, para orientar aquela mulher, para tocar naquela mulher. E eu de novo, pela quarta, quinta vez, vou recitar uma série que muitos aqui já conhecem, que é aquela The Chosen. Se você não conhece, baixa esse aplicativo, eu faço de graça propaganda, porque é uma série maravilhosa, muito bíblica, chama The Chosen, baixa lá. E quando mostra essas passagens rigorosamente bíblicas, é engraçado que Jesus, quando Ele fala com aquela samaritana, a cena, agora eu estou me transportando para aquela série, aquela mulher desaba, porque Jesus entrou na alma dela, quando Ele fala, traz lá seu marido, Ele entra na alma dela. Quando Jesus toca no leproso em Mateus 8,
que o leproso está lá todo despedaçando e adora Jesus e fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele toca no leproso, olha nos olhos do leproso e fala: eu quero, seja curado. Aquela atenção, entende? Aquela atenção. Quando a Maria está endemoniada, uma das Marias ali endemoniada, que ele fala: Maria, chama pelo nome a mulher, não os demônios, a mulher. São experiências. E como foi a sua? E como tem sido a sua? Como tem sido sua vida espiritual? Seja sincero, como eu estou espiritualmente? Tudo que o pastor está dizendo aqui eu conheço. Eu acho que eu sei mais de Bíblia que esse pastor. Pode ser que alguns aqui saibam. E o que é? Uma disputa, uma gincana? Mas a pergunta é: o que você tem experimentado daquilo que você sabe? Quais têm sido as experiências de tanto conhecimento? Glória a Deus pelo saber. Mas e o viver? E é o que Jesus está dizendo aqui. Ele vai orientando os discípulos, orientando, mostrando, e é o que ele faz para a gente. Hoje é uma noite de instrução, de orientação. O Senhor está dizendo claramente para vocês, se vocês pararem de visualizar que é só eu aqui falando e tentar espiritualizar a questão, Deus está nos dizendo claramente, o Espírito Santo está batendo claramente, dizendo assim: migre da teoria para a experiência. Eu, o Senhor, quero te levar a experiências comigo. É isso que Ele quer. Experimentar-me, experimentar a minha palavra, ver essa palavra criando vida em você. Essa é a proposta da mensagem de hoje. E por fim, o que mais Jesus oferece? Já que estamos falando tanto disso, experiência de consolo. Jesus oferece isso. Experiência de consolo, porque eles começam um trajeto tristes, amargurados, angustiados, se perguntando. A Bíblia diz no começo aqui que eles estavam se perguntando, tipo assim: o que vai ser da nossa vida agora? Para onde que a gente vai? Em João 21, o Pedro fala: eu vou pescar, eu vou voltar. Esses discípulos voltam para Emaús. Interessante, a palavra Emaús significa banho quente. Rios quentes. Olha que interessante, já que hoje é uma palavra bem espiritual, quando Jesus fala com eles, eles se sentem aquecidos. Aquele aquecimento que eles precisavam. E não voltar para um lugar físico, teórico, com o nome em teoria que era banho quente. Eles não teriam banho quente nenhum ali, no máximo físico. Está entendendo? Mas Jesus parece que trabalha até no jogo de palavras e fala: eu vou aquecer o coração desses homens. Eu vou dar um banho quente espiritualmente nesses homens. Um Emaús, entende? Eu vou aquecê-los com a palavra. E ali eles vão se envolvendo, eles ainda não enxergam quem é Jesus. Às vezes Jesus se mostra para nós, a gente sente que Ele está ali, mas a gente ainda está desorientado. Aí a gente precisa fazer uma coisa, aí eu vou caminhando para o fim. Uma coisa, igreja, apenas uma coisa: convidá-lo. Convidá-lo para entrar. Quer a atenção de Jesus? Quer a atenção? Quer a orientação dele? Quer essa experiência de consolo? Tudo isso ele tem a oferecer, é fato. Quem aqui já foi consolado pelo Espírito Santo? De verdade. Temos crentes aqui consolados, orientados. Você sabe que não é de você, a orientação foi ele que deu. Recebeu a atenção dele. Eu várias vezes. Sabe por que você sentiu isso e pode sentir isso agora, em nome de Jesus? Se você o convidar para entrar. Chame-o para entrar. É a única coisa que ele não vai fazer. Porque a Bíblia diz, e esse eu leio rapidinho, Lucas 24. Ele já orientou nas Escrituras. Aí, lá no versículo 27, começando por Moisés, por todos os profetas, explicavam-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram, olha só, chegaram à aldeia para onde iam. E aí Jesus, com certeza testando eles, ele continua andando. Jesus continua, tipo assim: se você quiser minha atenção, diz o Senhor, eu te dou. Se você quiser a minha orientação, eu te dou. Mas se você me quiser a mim, você precisa me convidar. Você precisa me chamar. E aí Jesus vai andando. E é o que ele faz até hoje. O que Jesus fazia? Siga-me. E ia andando. Ele orienta, mas ele sai andando. Por quê? O livre-arbítrio, ou livre-agência, chame como quiser, não quero teologar hoje. Não nessa parte.
A liberdade, igreja, a liberdade está desde do Éden. Ó, não coma do fruto. Mas se você quiser comer, eu, o Senhor, não vou vir impedir. Faça o que você quiser. Essa liberdade existe até hoje, igreja. Até hoje. Jesus te orienta como Ele fez hoje, e você pode ir embora orientado sem Ele. Nossa, é verdade, a palavra falou comigo. Mas daí você chega na sua casa, você faz do seu jeito, continua buscando a sua forma, faz as coisas da sua forma, e tudo do seu jeito, não pede orientação, não pede saída. Você tem essa escolha. A única coisa, igreja, que nós precisamos fazer, e eu finalizo essa palavra, é convidá-lo, que é o que eles fazem aqui, ó, no versículo 29. E é isso, só isso que você precisa fazer, igreja. Fique conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Aí Jesus entrou para ficar com eles. Se você chamar, Ele fica. Se você orar, Ele ouve. Se você bater, a porta se abre. Se você pedir, segundo a vontade dEle, Ele dá. O evangelho é simples, igreja. A instrução hoje é simples. Vamos sair do campo da teoria. Eu estou finalizando mais uma palavra que pode ter sido 100% teórica para alguns. Tem que ser sincero. Para outros, talvez um aquecimentinho ali. Ah, legal essa parte, mas logo se desviou. Para outros está totalmente Deus ali falando. Não sei, porque aqui a gente não faz muita emoção. É uma voz, é um violão, é uma coisa leve. Porque você precisa convidá-lo. Então eu vou pedir, eu quis terminar mais rápido, para que vocês fechem os olhos. A gente não pode fazer apelo, senão eu chamaria aqui na frente. Eu não vou fazer isso. Então, igreja, em nome de Jesus, você que está em casa também, eu sei que tem as distrações de um celular, tem as distrações, sei lá, do ambiente que você está, mas fala: Senhor, eu preciso que o Senhor entre, e veja a bagunça que está no meu coração. Que o Senhor entre e veja a desorientação que eu estou por dentro. Que o Senhor entre e veja o cansaço que eu estou sentindo. Que o Senhor entre e veja a dor que eu estou sentindo. Eu sei, o Senhor já falou na Tua palavra que eu passaria por isso, mas está doendo, está doendo. As minhas perplexidades, os meus medos, entra, Senhor. Que quando o Senhor partir um pão, quando o Senhor estiver dentro de mim e me alimentar, eu vou te ver, eu vou te sentir, vai ser diferente. Vai ser diferente. Mas entra, Senhor. Começa a orar, você aí, a Deus. Começa a orar. Não olha para mim não, irmão, é a sua vida. Se você quiser teorizar esse momento, fica com os olhos abertos. Mas fala com Ele. Fala com Ele. Sabe, igreja, parece que a gente está vivendo um teatro. Ele é real, Ele está aqui agora. É real. Feche seus olhos. Ele é tão sábio, ensina